Queridos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, ele chega naquilo que nós podemos dizer de uma virada para o final do ministério terreno de Jesus. E como os irmãos já perceberam, o Evangelho de Marcos ele é extremamente dinâmico. Ele não dá muito tempo para você respirar. É sempre uma história atrás da outra. E aqui Jesus ele está caminhando rumo a Jerusalém, e nós vamos ver só no capítulo 14, 8 grandes temas, grandes sessões. Então o capítulo 14 de Marcos é um capítulo de grande intensidade, e eu fiz aqui um breve resumo. Ele vai falar sobre o plano de Judas e as lideranças religiosas de Jerusalém para matar Jesus. É no capítulo também 14 que mostra Jesus sendo ungido em Betânia por Maria. Também é no capítulo 14 onde nós temos o pacto de traição com Judas, não só o desejo no início do capítulo 14, mas já no meio dele, Judas se coloca em relação ao seu propósito e vai e faz uma negociação com as autoridades para entregar Jesus e traí-lo. Também temos a celebração da Páscoa, a ceia de Jesus com seus discípulos, Jesus orando no jardim do Getsêmani, e ali pedindo que os discípulos também pudessem orar com ele naquele momento de partida, de despedida. Também é no capítulo 14 que nós vemos a prisão de Jesus, e vemos no capítulo 14 o grande ímpeto de Pedro dizendo que estaria com Jesus em qualquer situação, e é no finalzinho do capítulo 14 que nós vamos ver Pedro negando Jesus também. Então são muitos eventos, e o capítulo 14, ele já vai começar a se concentrar naquilo que podemos dizer ser o ápice do ministério de Jesus, que é o ministério da sua morte. E isso é um detalhe muito interessante, meus irmãos, porque se você já teve a oportunidade de ler a biografia de pessoas famosas, como Martin Luther King, Gandhi, e entre outros, você vai ver que em todas as biografias, apenas 10% do texto se concentra na morte daquela pessoa. Geralmente as biografias elas vão tratar da vida, dos grandes feitos, das palavras, da infância sofrida, às vezes de um contexto difícil onde aquela pessoa foi forjada. Só que os evangelhos eles não seguem essa mesma métrica, a biografia de Jesus. 1/3 dos evangelhos tratam da morte de Jesus. Apenas 2 evangelhos, Mateus e Lucas, tratam de aspectos da infância de Jesus. Mas os outros 4, Mateus, Marcos e Lucas, João, todos eles se debruçam intensamente sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, porque é o ápice da obra de Jesus e também o absurdo da obra de Jesus, porque como é que Deus morre? Como é que o Deus encarnado vai na cruz e morre? Isso não fazia muito sentido na cabeça dos apóstolos e dos judeus. Eles estão aqui na Páscoa, e a Páscoa, ela reaviva a memória do judeu sobre os grandes feitos de Deus no Antigo Testamento. Os irmãos se lembram como Deus arrancou o povo do Egito? Não foi com um apelo gentil, foi mandando pragas, foi humilhando todo tipo de divindade egípcia, humilhando o faraó. Sabe como o povo de Deus conquista a terra prometida de Canaã? Através de guerras, cabeças rolaram, gente foi morta, e Deus estava à frente guiando o seu povo, porque Ele é todo poderoso. Se nós formos ver toda a história do Antigo Testamento, por meio dos profetas, Israel sempre foi a nação que metia medo nas outras. O Deus de Israel sempre foi conhecido, mesmo Israel sendo
estando debaixo do poder de outros impérios. E eles estão na Páscoa, rememorizando tudo isso, e de repente, o Deus encarnado vai morrer na cruz. Isso é um absurdo, é loucura, como o próprio apóstolo Paulo disse. Mas quando na verdade isso é sabedoria, sabedoria. E nessa reta final, não há milagres. Jesus, ele, no relato dele da morte e da crucificação, é um relato muito direto, muito objetivo, e não tem reviravoltas. Quando Jesus é preso, não aparece igual nos filmes que nós assistimos, os discípulos vindo com um grande plano e salvando Jesus e trazendo libertação. Não, ele vai e ele morre, como um criminoso. Então o Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 14, ele tem toda essa carga emocional. Mas diante desses 8 acontecimentos, qual nós poderíamos falar que é o mais importante, talvez, para a nossa reflexão nessa noite? Sem dúvida alguma, a ceia. A ceia. Esse momento tão simples e tão cotidiano da vida cristã. Sem dúvida alguma, esse é o grande momento, ele é o ápice do capítulo 14, porque é aqui que Jesus, ele revela, com letras garrafais e de grande entendimento de todos os discípulos, a sua obra de redenção, o propósito e o mistério da sua vinda, o porquê que ele tem que morrer, porquê que ele vai ressuscitar. É aquilo que nós chamamos na teologia de um ato cósmico, universal da redenção de Jesus sobre o pecado. Romanos capítulo 8 diz que até a terra geme por causa do pecado. Por isso que quando Jesus ele morre na cruz, há terremotos, há tempestades, as pedras se movem, porque é um ato cósmico, não apenas um ato espiritual. E eu queria ler então, a partir do verso 22, esse trecho até o verso 26, de Marcos capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, lembra, eles estão lá celebrando a Páscoa, e Jesus aqui ele vai dar o novo significado, ou não o novo, mas mostrar qual é o real sentido da Páscoa. Jesus pegou um pão e abençoando-o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, é muito importante a gente entender cada vez mais esse momento de Jesus com os discípulos, que se perpetuou para toda a igreja, a qual nós celebramos hoje, inclusive faz parte daquilo que nós temos como elementos visíveis da doutrina bíblica reformada: a pia batismal simbolizando o batismo, o púlpito simbolizando a centralidade da palavra, e a mesa da ceia nos lembrando da ceia do Senhor, do banquete que Ele preparou para o seu povo. E é importante a gente entender o porquê que Jesus usou esses elementos: pão, suco de uva, vinho. E por que que ele fez essa união do pão em relação ao seu corpo, do cálice em relação ao seu sangue, e da participação de todos? Porque, por vezes, esse ato é banalizado. E foi um grande sofrimento, acho que para toda a igreja, ter que se adaptar durante a pandemia à ceia
individual nas casas, porque a ceia nunca foi planejada para ser experimentada no modelo que nós fizemos. Houve tanta banalização que eu vi gente tomando ceia com Coca-Cola e frango a passarinho, gente. É sério. A pessoa não comprava suco de uva e usava qualquer coisa que tinha na geladeira. Não tinha pão, mas tinha frango. E aí a gente fala assim: mas o que vale não é a intenção? Não, não é. Jesus, ele estabeleceu esses elementos, e a gente vai ver aqui, por um motivo e com uma seriedade, que nós não podemos perder esse tipo de reverência. E não é religiosidade, é simplesmente obedecer a palavra. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então é melhor obedecer, ficar com a palavra, do que inventar qualquer coisa a partir da boa intencionalidade do nosso coração. Quando Jesus ele fala sobre o pão, por que ele não pegou cordeiro para simbolizar isso, mas ele pegou um pão? Porque um pão ele tinha um simbolismo muito forte para a nação de Israel. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 16, verso 3, Deus disse ao povo quando saía do Egito que eles deveriam comer o pão sem fermento. E esse pão sem fermento, ele foi chamado de pão da aflição, porque ele estava carregando todo aquele sentimento que havia no Egito e de livramento, quando Deus fez obras extraordinárias. Esse pão, também ele tem uma conexão muito grande, não só com o pão sem fermento, o pão do sofrimento, porque Cristo nos alimentou a partir do sofrimento dele. Jesus é o pão da aflição, mas também com o maná, que caiu do céu, dado por Deus, provendo alimento para o povo de Deus, durante o percurso deles no deserto. Porque um tempo antes do ministério de Jesus, ele tinha falado sobre pão e o suco da videira para os discípulos, e foi um discurso um tanto quanto pesado. Eles não entenderam muito bem o que Jesus tinha dito, e agora Jesus está escancarando o real significado daquelas palavras que ele havia dito. Sabe quando que Jesus tinha dito isso? Lá em João capítulo 6, vamos dar uma lida lá? Abra sua Bíblia, lá em João capítulo de número 6. Jesus ele tinha feito no capítulo 6, no início, a multiplicação do pão, dos peixes. Então Jesus aproveita inclusive esse contexto para ensinar algo maravilhoso, verso 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E Jesus aqui começa a formar a importância da figura do pão, conectado com ele na mente dos seus seguidores. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Qual é essa comida? Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer?
Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Olha, se o Senhor é divino, é Deus mesmo, lá atrás, Deus proveu o alimento, proveu o maná. Existe algo melhor que isso, algum sinal maior do que esse? Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Vamos pular lá para o verso 48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade, digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Verso 58, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Aí, tempos depois, Jesus está diante dos seus discípulos na ceia, dizendo: tomem, este pão é o meu corpo. Agora começa a fazer sentido. O pão aqui ganha um significado elevado. Não que a gente tenha o pãozinho como item sagrado, mas quando nós estamos participando da ceia, desse momento que por vezes é trivializado em nossos corações, não é apenas pão, é aquilo que a gente chama de união mística. O pão continua sendo pão, mas o valor espiritual atribuído a ele, e o que acontece na hora da ceia, é a oportunidade que nós temos de praticamente tocar na graça que é invisível. E isso tem que ganhar significados distintos e grandes na nossa mente e no nosso coração. Jesus usou um elemento que tinha um peso de importância e significado gigantesco em um povo, e também tem em nossas vidas hoje. Portanto, quando nós participarmos da ceia, nós não podemos banalizar, nós temos que pegar aquele pão e entender todo o sentido que ele traz. Nós temos que lembrar não só de Marcos 22, mas nós temos que entender que isso é uma alusão a João 6, e que quando nós estamos comendo desse pão, nós estamos incorporando a vida de Cristo também em nós. É um momento solene, é um mandamento dado por Jesus ao seu povo, que quando nós nos reunimos, que nós celebrássemos esse momento. Então não é apenas pão, o pão aqui é a vida substitutiva de Jesus por nós. Paulo, ele vai dar essa ênfase, quando ele está escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: esse pão é dado por vós, não é a vós, mas é por vocês, é o meu corpo dado por vocês, no lugar de vocês, para que vocês tenham vida. Comam desse pão, é como se vocês estivessem comendo da minha carne, participando da minha graça invisível de modo visível. Ceia não é apenas um cumprimento de tabela. Nós não temos o momento da ceia nos primeiros domingos
para encher linguiça, ou para cumprir um rito, uma tradição sem sentido. É porque espiritualmente isso é de fato alimento para a nossa alma. Não é um memorial, como algumas linhas teológicas pensam. Só estamos fazendo um rito para nos lembrar. Não. Há uma profunda interconexão espiritual entre nós e Cristo no momento em que participamos da mesa do Senhor. Inclusive, por isso que a gente tem o cuidado de não entregar ceia para quem não ainda aceitou Jesus, para quem não é batizado. Essa pessoa pode até tomar ceia, mas sabe qual é o efeito que isso vai ter sobre ela? Nenhum. Porque muitos desses tomam como se fosse uma ferradura da sorte, como se fosse um trevo de 4 folhas, uma simpatia, uma liberação positiva no mundo espiritual, mas não. Os benefícios decorrentes da mesa do Senhor só faz sentido e só alcançam aqueles também que uma vez se prostraram diante de Jesus Cristo, reconheceram Ele como Senhor e Salvador, e também publicamente foram batizados. E as nossas crianças já são ensinadas, inclusive, a entender a seriedade disso. Por isso que nós estendemos a mesa a ela, mostrando que o pão não é só um pão, mas ele tem um significado espiritual tremendo. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Mas depois do pão, Jesus usa um outro elemento, que é o cálice, o suco da uva, o vinho. Nós fazemos com o suco da uva, mas aqui era vinho, vinho mesmo, com álcool, com teor alcoólico. Mas qual é a importância? Especialmente a tonalidade, a cor que o vinho remete, o sangue. Que lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 24, nós vamos ver que era através do derramamento de sangue, dessa coloração, através do sacrifício de um animal, é que a aliança de Deus era estabelecida, é que o pacto com o Senhor era renovado, é que Deus nos incluía novamente a partir da nossa desobediência, mas aí sacrificando o animal, escorrendo o sangue desse animal sobre o altar, aspergindo sobre o altar, essa pessoa pecaminosa, ela era reinserida novamente na aliança do Senhor, que a perdoava. Por isso que a gente não pode fazer ceia com Coca-Cola, com leite, porque existe um simbolismo também pedagógico importantíssimo, usado como oferta. E aí quando a gente volta lá para o capítulo 6 de João, verso 54, Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Quando a gente está participando da mesa do Senhor da ceia, a gente precisa se lembrar disso. Quando nós estamos comendo da carne de Jesus, bebendo do sangue de Jesus através do pão e do suco de uva, nós estamos nos lembrando disso, que nós permanecemos nele, enquanto ele permanece na gente. Existem outras visões sobre ceia, né? A transubstanciação, a consubstanciação luterana, transubstanciação católica. Acho que eu não confundia, né? Tanto, né, Rodrigo? É isso aí mesmo, né? Rodrigo é meu universitário aqui para assuntos assim. Na Igreja Católica, a visão é que o pão se torna o corpo de Jesus e o sangue se torna o sangue de Jesus, o suco de uva. Literalmente, nós estamos matando Jesus na missa todas as vezes. Nós não cremos nisso. Já na tradição luterana, ele continua sendo pão, continua sendo suco, são só lembranças.
Mas o que nós vemos através de João, não, existe uma força espiritual ligando esse momento. É o que Calvino chamava de união mística. Há espiritualidade envolvida, onde nós realmente desfrutamos da graça quando participamos da ceia do Senhor. Por isso que nós temos que sempre sentir aquele pesar quando nós não participamos. Porque não participar da mesa do Senhor nos traz sim um déficit espiritual, nos traz perdas significativas. Porque não é só uma lembrança, mas há uma união espiritual, quando de fato nós participamos desse momento, e nós estamos comendo do corpo de Jesus e bebendo do sangue dele, através desses elementos. Através desses elementos. E aí então Jesus ele dá seguimento aqui em Marcos capítulo 14, verso 25, em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Jesus ele está dizendo aqui que a morte dele é irrevogável, ele não vai mais participar de ceia, ele não vai ter mais tempo para comer, ele vai ser preso, e ele só vai agora desfrutar desse banquete, do vinho novo no reino de Deus, na obra consumida, quando ele ressuscitar. E aí então, verso 26, eles cantam o Halel, provavelmente algum salmo entre o 115 e o 118, e eles saem para o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai orar, vai ser preso, crucificado e ressuscitará. Então, meus irmãos, de modo rápido eu gostaria de deixar aqui 3 ensinos para a gente, só reforçando esse texto tão maravilhoso. O primeiro deles é que a ceia, ela liga passado, presente e futuro nessa espiritualidade extraordinária proporcionada de Deus por nós. Por que que ela liga presente, passado e futuro? Passado, porque ela nos lembra da onde nós viemos, da onde Ele nos tirou. Ele lembra do nosso passado em pecado. Mas Ele nos lembra que nesse momento, quando nós participamos da ceia, nós estamos renovando e rememorizando o pacto que Deus estabeleceu conosco, nos perdoando, nos lavando, nos incluindo na aliança, fazendo com que nós possamos permanecer nele e ele em nós. E no futuro, porque ele nos aponta para uma mesa celestial, um grande banquete, onde estaremos todos reunidos como uma só família, gente de toda tribo, língua, raça e nação, reunidos diante do Senhor, celebrando a grande ceia final. Então precisamos nos lembrar que quando participarmos da mesa do Senhor, nós estamos sendo ligados ao passado, ao presente e ao futuro. Isso nos traz a lembrança do passado sem Deus, do presente sendo chamado por Ele, e do futuro glorioso que nós teremos com esperança no Senhor. Não é apenas uma obra ritualística, não é simplesmente vir aqui e fazer as coisas com pressa, cumprir tabela, a gente tem que dar ceia para todo mundo, não. É um importante momento solene e espiritual, de profunda espiritualidade, a qual nós somos convidados e temos o privilégio a participar. O segundo ensino é que nós precisamos, meus irmãos, a trazer de volta em nosso coração a noção necessária da relevância e significado da ceia. Nós não fazemos isso por tradição, nós fazemos isso por celebração. A ceia é um momento de festa, de alegria, é onde nós estamos celebrando a nossa saída do Egito, onde nós estamos ali autenticando o nosso selo de eleitos e salvos pelo amor do Senhor Jesus Cristo. A ceia é muito mais do que simplesmente uma tradição. Nós não fazemos isso porque a igreja presbiteriana independente tem que fazer, ou porque Calvino disse para fazer. Não, nós fazemos isso porque a Bíblia diz que nós devemos fazer, porque Jesus disse que nós devemos fazer. E esse foi o ápice do momento de Jesus final com seus discípulos. Ele deu essa ordem, porque na ceia nós estamos sintetizando toda a obra da salvação. Se a gente não
tiver o louvor, não tiver no momento de oração e intercessão, não tiver por algum motivo o momento da palavra, e nós tivermos a ceia, ela por ela mesma já prega o Evangelho para todos nós, e nos passa aquilo que nós precisamos saber, porque ela fala de pecado, fala de graça, de salvação, e fala de futuro, de esperança. E o terceiro, e esse é o marco que eu queria deixar aqui nas reflexões sobre o Evangelho de Marcos, é que a ceia, meus irmãos, é um presente verdadeiro de Deus para nós. É a graça visível e a grande expressão do amor de Deus. A mesa da ceia é um grande banner, escrito com letras gigantes: eu amo você, eu amo você. Porque é Ele nos convidando, gente pecadora, para a mesa dEle, para se sentar à mesa com Ele. E a ceia é importante nós nos lembrarmos, porque nós passamos por dias terríveis. Tem dia que você acorda se sentindo totalmente rejeitado, sem lugar no mundo. Tem dia que nós acordamos achando que Deus não liga para a gente, que Deus não nos nota. Tem dia que a gente acorda se sentindo extremamente sozinho, solitário. Mas quando nós nos lembramos da ceia, Ele está dizendo: olha como eu amo você. Apesar de você ser pecador, de você pisar na bola todo dia comigo, apesar de você falar: não vou mais fazer esse pecado, mas você vai lá e torna a fazer esse pecado de novo. Mas olha o que eu estou dizendo com essa mesa: eu amo você, eu me importo com você. E Jesus estabeleceu a ceia mais por causa da gente do que por causa dele, porque o pacto com Ele é estabelecido perpetuamente. Deus não precisa ser lembrado das suas responsabilidades, mas nós sim. Deus sabe que o nosso coração, ele é dúbio. Deus sabe que nós somos inconstantes na nossa fé. Mas quando Ele estabelece a mesa da ceia, a mesa do Senhor, a ceia, Ele está fazendo algo maravilhoso para nós, para que nós possamos nos lembrar, para que nós possamos manter o nosso coração em retidão. Então, meus irmãos, o grande marco que eu gostaria que ficasse em nossos corações nessa noite é: nunca mais olhe para a ceia do Senhor ou participe dela de qualquer jeito. Tenha um olhar diferente. Lembre-se que é mais do que comer um pão ou beber um cálice de uva. Existe uma potente verdade espiritual para cada um de nós. É graça que pode ser tocada, graça que pode ser comida, bebida, graça que pode ser sentida. Tudo pela misericórdia do nosso Deus e amor dele por cada um de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.